Show de bola, galera! Aqui é o Nathanael Oliveira, seja muito bem-vindo ao Escola de Copywriters. Olha só, nesse vídeo eu quero bater um papo com você sobre como que você melhora a sua copy escrevendo menos. Como é que melhora a sua copy escrevendo menos? Será que isso é possível? Nathanael, peraí, calma. Todo mundo fala que quanto mais você escreve, quanto mais você treina, que copy é prática. Concordo 110% com isso. O copy é prática, mas até para praticar, você precisa saber o que você está fazendo. E hoje eu quero te mostrar, quero dar um conselho. Nossa, como eu queria que alguém tivesse me dado esse conselho antes. Mas tudo bem, eu vou poupar teu tempo, eu vou te ajudar a melhorar teus resultados muito mais rápido. Se você colocar em prática o que eu vou te falar nesse vídeo, eu tenho certeza assim, ó, absoluta, que amanhã, talvez ainda hoje, se você colocar em prática depois de assistir esse vídeo, você vai voltar aqui e falar assim, ó, Nathanael, tá dando certo. E você vai me atualizando disso. Deixa eu explicar o que eu quero falar. Mas para explicar como que você vai escrever melhor, melhorar a tua copy escrevendo menos, deixa eu pegar esses dois livros aqui, ó. Eu adoro esses dois livros, a história desses dois livros. Esse livro foi escrito primeiro. Vendeu bem? Vendeu bem, mas esse aqui vendeu mais 70 milhões de cópias. E esse livro aqui é em outras palavras, desse aqui. Então, olha só, preste atenção no que eu tô te falando. Esse livro aqui foi escrito, e depois de 12 anos, esse livro aqui foi escrito. Se você lê esse livro aqui, depois você lê esse livro, você fala, é a mesma pessoa que está escrevendo? Como é que ele melhorou essa cópia? Deixa eu pegar aqui um trecho, ó. Eu vou pegar aqui um texto, só para você entender um pouquinho do que eu tô falando. E aí você vai ver a diferença entre uma copy ou outra, e eu vou explicar o que aconteceu, e é a mesma coisa que eu quero que você faça, tá? Então vamos lá. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma parte específica. É até difícil pegar uma parte específica, porque... Ó, o objetivo principal de cada um na vida é sucesso. O triunfo, tal como é estudado no curso da Lei do Triunfo, consiste na realização de um objetivo principal definido, sem violação dos direitos alheios. Seja qual for o nosso objetivo na vida, nós o conseguiremos com muito menos dificuldade depois que tivermos aprendido a desenvolver uma personalidade agradável e também a delicada arte de aliar-se com outros para um determinado empreendimento, sem os atritos e a inveja que levam milhões de pessoas à miséria, à necessidade e ao fracasso todos os anos. Isso aqui, ó, da Lei do Triunfo. Agora eu vou pegar um outro trecho, não é o mesmo trecho, não estou falando do mesmo assunto, mas só para vocês entenderem a diferença na copy de um para o outro. Ó. Aqui, ó. Vamos lá, ó. Onde e como encontrar oportunidades para enriquecer? Agora que analisamos os princípios pelos quais as riquezas se acumulam, a pergunta mais natural é: onde encontramos oportunidades favoráveis à aplicação de tais princípios? Muito bem, vamos ver que oportunidades são oferecidas pelos Estados Unidos a quem quer enriquecer. Em primeiro lugar, você percebe a diferença na linguagem entre o primeiro livro e o segundo livro? E o que eu quero dizer para você? Napoleão Hill não passou esses 12 anos, é óbvio que ele mantinha a prática de escrita, mas ele não melhorou, na minha visão, ele não melhorou simplesmente porque ele estava escrevendo mais. Mas sabe o que eu quero que você entenda? Que essa é a minha recomendação para você melhorar sua copy escrevendo menos. Ele passou 12 anos da vida dele falando sobre isso aqui. Quando ele foi escrever de novo, a maneira dele escrever foi completamente diferente, porque ele falou, ele explicou, ele passou muito tempo falando sobre aquele tema, na hora de escrever fica muito mais fácil. E foi isso que aconteceu comigo também. Antes, quando eu escrevia uma carta de vendas, eu sentava em frente ao computador e eu começava a escrever a carta de vendas. Tentava tirar da minha cabeça as palavras para escrever a carta de vendas. O que eu faço hoje que eu quero recomendar para você? Eu ainda escrevo algumas coisas direto, só que o que eu faço? Eu pego aquele assunto e eu começo a falar a respeito. Eu começo a discursar sobre aquele assunto. Eu começo a treinar aquele assunto. Eu começo a encontrar maneiras diferentes sobre falar sobre aquele mesmo assunto. E aí depois, quando eu vou escrever novamente, a minha cópia está muito melhor. Qual que é a recomendação, o exercício que eu quero que você faça? Você vai pegar uma carta de vendas que você já escreveu. Pode ser uma que você já escreveu, pode ser uma que você esteja escrevendo agora. Eu prefiro uma que você já escreveu porque você vai melhorar essa carta de vendas. E eu quero que você explique para outra pessoa, ou explique para você mesmo, ou faça um discurso sobre aquele assunto. Comece a falar sobre aquele assunto, comece a falar, a discutir. Pega aquela carta de vendas e não pega palavra por palavra. Pega o conceito que está por detrás daquela carta de vendas e começa a falar. Na hora que você for escrever, você vai escrever da maneira como você fala, não da maneira como você pensou. Preste atenção nisso aqui, ó. Uma coisa é você escrever da maneira como você pensa, outra coisa é você escrever da maneira como você fala. Só que quando você falou muito sobre o assunto e você vai escrever,
É uma outra frequência que funciona na tua mente. E eu vi isso acontecendo comigo na prática. Antes eu escrevia uma carta de vendas, eu não treinava antes de escrever uma carta de vendas. É por isso que eu falo, 90% de uma carta de vendas é escrita antes de você digitar a primeira palavra. Então, ao invés de você ficar feito um maluco, feito uma maluca, digitando, brigando com texto, querendo rebolar o computador, rebolar é uma expressão cearense, né? Querendo jogar o computador fora, ficando estressado, eu quero que você faça o seguinte. Principalmente você que é consultor, dono de agência, vai escrever para outra pessoa. Você tem que conversar com o cliente, você tem que ouvir o que o cliente está falando. Você tem que começar a fazer com que aquela informação nova vire uma informação comum. Você tem que ouvir histórias, você tem que deixar aquilo processar na sua mente e aí você vai para o momento da escrita. Você que é empresário, produtor digital, quando você for escrever uma carta de vendas, ao invés de você sentar, procurar uma headline como referência, procurar outra carta de vendas e você ficar tentando escrever, eu quero que você experimente ficar falando sobre aquele assunto. Vou te dar um exemplo prático, bem prático. Ontem eu estava conversando com a minha equipe e aí a Nara me perguntou o seguinte: Natanael, me explica, o que vai ter na imersão Copywriter? E eu falei o seguinte: Nara, eu gravei um áudio para ela. Nara, é o seguinte, na imersão Copywriter, qual que é a grande diferença? Por que eu usei a palavra copywriter, a profissão, e não copywriting, a técnica? Porque essa imersão vai ser sobre o autor, o escritor, a personalidade de quem escreve a carta de vendas. Quais os vícios do texto dessa pessoa? Qual o ponto cego? Qual é o ponto ali que ela escreve que ela pode melhorar? Qual que é o ponto fraco da carta de vendas daquela pessoa? E eu fui explicando para ela, ela falou assim, ok, vou voltar agora para as ligações. Ou seja, quando eu for escrever a carta de vendas para essa imersão, se eu for escrever essa carta de vendas para imersão, quando eu for começar a escrever, eu vou chegar e sentar o seguinte, essa é uma oportunidade. O que esse treinamento tem completamente diferente de tudo o que eu já fiz? Começa pelo nome. Essa imersão se chama Imersão Copywriter e não Imersão Copywriter. E aqui está escondido o grande segredo que pode mudar completamente a sua maneira de escrever textos que vendem todos os dias. Ao invés de falar sobre técnicas, ao invés de falar sobre templates, ao invés de falar sobre processos, sobre macetes, eu vou falar sobre você. Você que escreve. Como que a tua mente cria raciocínios? Como que a tua mente cria argumentação? Como que a tua mente cria ideias? Eu vou decifrar exatamente a maneira como as ideias são construídas na tua mente e eu vou falar, aqui está o ponto que se você refinar, a tua copy vai ficar muito melhor. Muito melhor. Então, da maneira como eu estou falando aqui para vocês em vídeo, eu consigo depois transferir isso para o texto. Isso é algo que eu já fiz também no passado. Eu gravava vídeos explicando cartas de vendas para o Natanael. Eu chegava e falava o seguinte, beleza, eu vou vender o Expert Menos Online. O que eu vou falar nesse vídeo? Já sei, vou falar sobre o cliente monstro, tá bom. Beleza. Eu falo assim, olha, existem clientes que são clientes que, desculpa o que eu vou falar, mas parecem monstros. E o pior, cliente monstro atrai cliente monstro. E o que significa ser um cliente monstro? Eu começava a pensar, eu começava a discutir sobre o assunto, eu começava a falar. Na hora que eu sentava para escrever, fluía. Então assim, ao invés de você sentar e ficar brigando com a carta de vendas, eu quero te convidar a levantar, conversa com alguém, conversa com o teu colega do lado, ou conversa com qualquer pessoa, vai conversar. Eu fui contratado para escrever uma carta de vendas que falava sobre terceira idade, né, pessoas acima de 60 anos. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí eu fui, o que foi que eu fiz? Olha só, preste atenção no que eu tô te falando. Eu fui contratado para escrever uma carta de vendas que era um treinamento para pessoas acima de 60 anos. Eu falei, meus pais têm mais de 60 anos. Liguei para os meus pais, coloquei os dois na linha e comecei a conversar com eles. E aí, gente, me fala sobre isso aqui. O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Eu fui batendo um papo com eles, conversando. Eu falei, beleza, obrigado. Fui, voltei, escrevi um trecho da carta de vendas, mandei para os meus pais. E aí, o que vocês acharam? Nossa, eu gostei muito dessa parte, gostei disso. Beleza, volto aqui. E aí eu fui trabalhar na versão final. Você vai sempre procurar outras pessoas para conversar? Não, nem sempre você vai conseguir fazer isso. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que antes de você sentar e começar a escrever, você precisa aprender a deixar com que aquelas informações que serão úteis e necessárias para você escrever sua carta de vendas já estejam aqui, na sua mente. As ideias já estejam aqui. Muitas vezes eu fico
Não é procrastinando. Eu fico aquecendo para escrever uma carta de vendas. Ontem eu fui escrever uma carta de vendas para uma cliente e eu falei o seguinte, olha, me fala mais sobre isso aqui. E ela me mandou alguns áudios. E eu peguei os áudios dela, coloquei o fone de ouvido e fiquei ouvindo tudo que ela estava falando. Falei, beleza, anotei, isso aqui me chamou a atenção, isso aqui me chamou a atenção, beleza, beleza. Pronto. Acumulei aquelas informações. Fui escrever imediatamente? Não, porque não ia sair naquela hora. Fui processando, depois escutei de novo. Só que isso, gente, é no dia a dia. Você consegue manter várias coisas na tua cabeça ao mesmo tempo. Eu tô aqui, ó, eu tô gravando esse vídeo 4 horas e 19 minutos. Eu tenho uma live às 5 horas de um dos programas que eu tenho chamado Escola de Mentores. Então, eu tô aqui, mas eu já tô lembrando da live que eu tenho que fazer, fiz uma live às 2 horas, sei que depois eu vou fazer isso, lembrei que eu tirei um açaí, tem um açaí ali, me esperando, depois de terminar esse vídeo eu vou comer esse açaí antes da minha aula. Você consegue ter várias coisas processando na sua cabeça. E se você deixar a tua copy aquecendo na tua mente, vai ficar muito mais fácil você escrever. Então, ó, não é para você ficar procrastinando. Às vezes você tem que entregar uma carta de vendas amanhã. Então você precisa fazer esse processo com mais intensidade. Você precisa chegar, começar a discutir ali sobre o assunto e tudo mais, vai sentar e vai fazer. Às vezes você volta naquela carta de vendas num segundo momento. Mas o ponto-chave é que se você me escutar e colocar isso em prática, vai te poupar muito tempo. É você, antes de escrever, você ficar familiarizado com aquele assunto. Mais uma vez, aqui ó, Lei do Triunfo, quem pensa enriquece. Caiu. Esse texto aqui tá rasgado aqui, a Sofia, minha pug, mordeu. Mas esse texto aqui, ele é muito mais fácil de ser compreendido. Mas eu tenho certeza que na hora que ele foi escrever esse livro aqui, e ele conta que escreveu esse livro enquanto estava na Casa Branca, é uma história bem legal, depois eu conto mais pra vocês detalhes. O livro saiu, ó. Saiu. E ele fala que ele terminou de escrever esse livro aqui em menos de 6 meses. E aí ele responde assim, ó, as pessoas me perguntam, quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Que é um best-seller, mais 70 milhões de vendas. Ele falou assim, olha, preparando esse livro, 20 anos. Escrevendo 6 meses. Ou seja, todas as informações que foram acumuladas, teve um momento que elas saíram. O que eu quero dizer é que assim, ó, você como copywriter tem que virar um imã de argumentos, um imã de ideias. Tudo que você escuta, tudo que você lê, tudo que você ouve, tudo que conversas, histórias, tudo vai ficando armazenado e você coloca para fora no momento apropriado. Então, se você está escrevendo carta de vendas para o teu negócio, você precisa, em um dado momento, simplesmente sentar, fechar os olhos e lembrar de situações. Eu faço muito isso, eu paro. Não precisa, nossa, diminuir a luz. Não, é assim, no dia a dia. Eu falei, cara, deixa eu lembrar de uma história aqui. Nossa, essa história é interessante, anoto. Beleza. Então assim, ó, eu tô falando sobre processos que você precisa fazer. Então história. Já sei, essa é a história. Só que tem a segunda parte, como que conta a história. Mas eu não vou falar tudo aqui nesse vídeo. O meu grande objetivo aqui era realmente falar o seguinte, como é que você pode melhorar a sua copy escrevendo menos? É claro que tem um exagero aqui que você